Canal Direito Você Precisa Saber. Apresentamos uma abordagem cultural do que é o direito, do entendimento das leis, etc., através de uma pesquisa, da produção, estabelecimento do texto, do assunto e da abordagem. Você tem uma causa, procure um advogado. O que a gente faz aqui é trazer informação. Este é o vídeo número 2 da playlist de nome Direito, Você Precisa. Neste episódio apresentamos a diferença entre duas expressões que ouvimos na mídia, no nosso dia a dia, que são Estado de Direito e Estado Democrático de Direito. Devido ao significado das palavras que conhecemos, nós temos uma intuição natural, cultural, do significado das expressões. Mas, neste caso, é importante nos aprofundarmos um pouco. Os significados dos dois termos exigem que observemos um pouco a essência da República Brasileira. A antiga República dos Estados Unidos do Brasil, hoje e desde o ano de 1891, se chama República Federativa do Brasil. No Brasil, nós estamos em um Estado de Direito. O que significa Estado de Direito e o que significa Estado Democrático de Direito e quais são as diferenças entre eles? Sim, não são poucas as diferenças entre Estado Democrático de Direito e Estado de Direito. Iniciaremos pela definição do significado de Estado de Direito. Na Europa, no século XVII, surgiram as primeiras constituições, assim surgindo o Estado de Direito. O Estado de Direito é um conceito que, levado ao arcabouço legal do país, ou seja, que amarrando o conjunto de leis, garante a submissão do Estado à lei. Isso, na prática, significa que a administração pública deve atuar de acordo com a lei, sem fazer o que não estiver previsto em lei. Por exemplo, o sujeito não pagou um imposto, o prefeito, que é a autoridade máxima da cidade, não pode mandar chicotear ele em praça pública, não pode pegar metade dos bens deles, isso não está previsto em lei. E antigamente essas coisas aconteciam, um conde cismava lá. Este é o princípio da legalidade administrativa. A ideia contida nesse princípio é a de que a atividade administrativa deve ser sublegal, ou seja, deve estar contida na lei e deve ser a ela complementar. A legalidade é a própria conformidade com a lei. A legalidade é o que garante que não há obrigações ou regras sem que haja uma lei. Por outro lado, o mesmo princípio da legalidade obriga a todos a cumprirem o que está na lei. Nós, enquanto cidadãos, temos sob a legalidade as garantias de que não haverá arbitrariedades, exceto dos parlamentares, que são quem fazem as leis, No município, os vereadores, no estado, os deputados estaduais, no âmbito federal, os deputados federais e também os senadores. O princípio da legalidade está consagrado no direito brasileiro desde a Constituição Imperial de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, chamada de Constituição Política do Império do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. O princípio da legalidade diz que todo o direito deve expressar-se por meio de leis. Essa é a base da ideia por detrás da expressão sob o império da lei, de origem iluminista na pessoa do filósofo liberal Rousseau, onde a lei é vista como a norma geral e expressão da vontade geral. A expressão sob o império da lei de Rousseau foi também condutora da Revolução Francesa de 1789. Na verdade, foi um período de 10 anos, um período de efervescência política na França, lá no final do século XVIII, e que descambou e tal. Bom, Dom João, rei de Portugal, em 1808, dando uma magistral rasteira em Napoleão, que depois disso, com seu exército falido, caiu, veio para o Brasil. E o Brasil começou a se organizar melhor com o estilo de país europeu, tendo promulgado sua Constituição Imperial em 1824.
Hoje, o estilo do Brasil está tendendo muito para o estilo dos maiores países das Américas. O modelo de Estado de Direito brasileiro, estabelecido na Constituição atual, que foi promulgada em 1988, em seu artigo 1º, estabelece que toda atividade estatal está submetida à lei e ao direito, cada um dos poderes da República exercendo suas atribuições com independência em relação aos demais, e cabendo ao Judiciário, cercado de garantias de imparcialidade e independência, apreciar a legalidade dos atos da administração e a constitucionalidade de leis e atos normativos editados pelos demais poderes. O Estado de Direito é o sistema que garante que ninguém está acima da lei. A lei é soberana e está acima de todos, inclusive dos governantes. O Estado de Direito liberal, como é estabelecido no Brasil, preconiza os direitos e liberdades fundamentais do indivíduo, como está no Tratado Internacional chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinado pelas Nações Unidas e pelo Brasil na ONU em 1948. Portanto, 52 com 25, 77, há 77 anos atrás. Os tratados internacionais assinados por força de Constituição imediatamente viram lei no Brasil. O Brasil assinou um tratado internacional por força das nossas leis, do Estado de Direito, brasileiro, viram lei no Brasil imediatamente. Já as leis, sendo originárias do poder legislativo, afastando-se assim a figura de quaisquer formas de absolutismo, diz-nos isso o professor Dalmo de Abreu Dallari em seu livro Elementos de Teoria Geral do Estado, e acrescenta: no Estado de Direito, a lei é soberana. Onde os direitos e garantias poderiam ser ignoradas, eles são previstos em lei. E o Dr. João Roberto Gamba diz em seu livro Teoria Geral do Estado e Ciência Política: o Estado de Direito é o fundamento sem o qual não existe regime democrático, especialmente pelo fato de o Estado de Direito ser aquele Estado criado e regido pelo direito, em que todos estão sob a égide da lei. Falaremos agora do chamado Estado Democrático de Direito e seu significado. O Estado Democrático de Direito é um sistema de administração do bem público onde o Estado é governado democraticamente e se baseia no cumprimento do direito. Na prática, o que isso significa? Significa que o sistema de governo democrático de direito garante a participação popular e a igualdade dos direitos fundamentais individuais e sociais, aqueles mesmos direitos lá do Tratado Internacional, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil assinou em 1948. Significa que o sistema de governo democrático de direito garante a participação popular e a igualdade dos direitos fundamentais, individuais e sociais, que são os mesmos que estão lá. O sistema do Estado Democrático de Direito preserva e concede uma variedade de garantias fundamentais baseadas no chamado princípio da dignidade humana, onde o atendimento a elementos básicos que promovam uma vida digna a todos os cidadãos é de suma importância. O Estado Democrático de Direito no Brasil está consagrado no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, que diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. O Estado brasileiro é um país que adota o Estado Democrático de Direito, o que é explicado pelo professor de Direito e ministro Gilmar Ferreira Mendes no livro Doutrina de Direito Constitucional. O Estado Democrático de Direito, por mais que também tenha como diretriz central a lei, ou seja, a Constituição, nele os direitos fundamentais são inegociáveis, dessa forma, garantindo a participação popular. Estado democrático baseia-se no princípio da soberania popular, pelo qual o povo é titular do poder constituinte. O povo é o ente que legitima todo o poder político. Configura-se assim a exigência que todas e cada uma das pessoas participem de forma ativa na vida política do país. O princípio da soberania popular se consagra através dos artigos 1º, parágrafo único e 14 da Constituição Federal, que diz, artigo 1º, parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 14. A soberania popular
será exercida pelo sufrágio universal, que é o mesmo que leis gerais, e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Então, o povo exerce seu poder através de votar e eleger alguém para representar ou através de, que é a forma direta, plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Essas comunicações que a gente recebe nas redes sociais, você assina essa petição, são geralmente projetos de lei de iniciativa popular. Hoje em dia é feito pela internet. Um certo número, parece que são 3 a 5%, do número de eleitores daquela cidade, daquele estado ou do país, basta assinar para que a lei seja admitida para discussão lá na Assembleia, na Câmara Federal, e pode virar lei. A consagração do princípio da soberania popular se sintetiza na afirmativa: todo poder emana do povo, sendo que o exercício desse poder pode ser direto ou indireto. A forma indireta está ligada a eleições, se consagrando a ideia do sufrágio universal, pelo qual todos têm o direito e dever também, preenchidos os requisitos exigidos por lei, de votar, sendo esse direito secreto e com valor igual para todos, votar ou ser votado, que a pessoa pode também. Já o exercício do poder popular direto pode ser feito através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Concluindo, dado o exposto, a diferença entre o Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito é que o Estado de Direito é um sistema republicano legal, ou seja, de governo republicano através de leis, onde o Estado e seus 3 poderes se obrigam a cumprir as leis. E já na forma de governo prevista em lei do Estado Democrático de Direito, que é uma forma de governo, o Estado se ocupa em cumprir as leis e se preocupa com direitos fundamentais, com a participação popular e a democracia, não somente com a participação do povo, mas também a democracia como fonte de garantias sociais e políticas para seus cidadãos. Dessa forma, o termo democrático é um indício de que os cidadãos de um determinado Estado possuem direitos inalienáveis previstos em suas constituições, que devem ser zeladas e defendidas por aqueles que governam essa nação e também por seus cidadãos. No Brasil, o Estado é submetido ao Estado de Direito. O Estado Democrático de Direito é a sua forma de governança, ou seja, os governos têm a obrigação constitucional de serem democráticos no Brasil. Bibliografia digital, onde isso foi pesquisado. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social, edição Ridendo, Castigate, e-book. Dalari, Dalmo de Abreu, Elementos de Teoria Geral do Estado, São Paulo, Saraiva, 2011. Gamba, Gorini, J.R., Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Minha Biblioteca, retirado da internet, etc. Mendes Gilmar, curso de Direito Constitucional, São Paulo. Fique conosco, dê seu like, inscreva-se, ajude o canal. Quer fazer um Pix? Tem aí os dados, a chave Pix na descrição. Leia a descrição.